Vem pintar mais uma página de Bobbie Goods comigo? E eu escolhi essa página que tem a televisão porque eu queria fazer novamente aquele efeito de iluminação de TV. Mas eu queria testar com uma técnica diferente. Então eu já comecei delimitando toda a área que seria iluminada pela TV com 2 traços e fui pintando toda a parte de fora dos 2 traços de cinza. E esse efeito consiste basicamente nisso: você vai pintando toda a parte que não seria iluminado pela TV de cinza e depois de ter pintado tudo, você vem pintando todo o resto de colorido e até por cima da parte cinza. E conforme eu for pintando, vocês vão entender melhor esse efeito. Então, eu já fui pintando de colorido e eu vou pintando normalmente, como se não tivesse essa parte cinza. Porque é justamente ela que vai dar esse efeito de ambiente mais escuro e é uma técnica ótima para quem tem poucas cores de caneta. Porque assim a gente não precisa escolher um tom ali para a parte mais clara e outro para a parte mais escura. É só usar a mesma caneta que o efeito vai dar certo da mesma forma. E o que eu senti fazendo essa técnica é que os marcadores da Touch não constroem muito bem camadas. Então vocês vão perceber que quando eu começo a passar a caneta na parte cinza, ela dá uma leve manchadinha, como se estivesse removendo a tinta da caneta cinza. Mas depois, vendo o resultado final, eu não achei que essas partes manchadas atrapalharam muito o resultado não, tá? Então, se você quer testar esse efeito de TV com uma técnica mais fácil, eu indico super essa, mesmo que você tenha os marcadores da Touch, assim como eu. E em todo vídeo eu falo isso, e eu vou falar de novo nesse, mas vocês já sabem que a minha maior dificuldade é escolher a combinação de cores. Então, eu sempre tenho que ver muitos vídeos para conseguir me inspirar e conseguir fazer uma boa combinação. Mas, pegando algumas dicas de outras meninas que pintam aqui também e postam vídeos no TikTok, eu comecei a pesquisar referências no Pinterest. E foi isso que eu fiz para pintar esse desenho. Eu queria que fosse uma sala bem colorida, mas que os tons combinassem. Se eu não me engano, eu pesquisei no Pinterest sala vintage colorida e apareceu uma exatamente com as cores que eu usei nesse desenho. Então a parede era com esse verde água, o chão era marrom, tinham alguns detalhes rosa também, mas o que eu mais queria replicar com certeza era o sofá amarelo e de longe foi o que eu mais gostei nessa pintura. E vocês vão perceber que talvez eu tenha cometido um erro na hora de pintar essa parede, porque eu pintei muito de escuro, então em algumas partes ali não ficou muito realçado o efeito de iluminação, mas no resultado final ficou muito bem. E outra coisa que eu sei que vocês não vão entender é porque eu pintei o cachorrinho de verde também. É que eu queria muito fazer a técnica de fantasminha, e como eles estão assistindo um filme ali, que provavelmente era de terror, só pela posição que eles estão escondendo os olhos, eu quis fazer esse fantasminha porque eu achei que combinaria muito com a situação do desenho. E para fazer isso eu só contornei ele de branco e depois passei um lápis de cor na cor branca também e deu esse efeito super legal. E de praxe, para finalizar, eu fiz os pontos de iluminação com a caneta branca e esse é o resultado final do desenho. Confesso que eu gostei muito e achei que o efeito deu super certo. Me conta aqui o que vocês acharam também. Um beijo e até o Oi! Vem colorir meu melhor desenho comigo? O livrinho de hoje é Bobbie Goods do dia pra noite. Esse era um desenho que eu tava muito ansiosa pra pintar. E eu me inspirei na página da Amandine. Vocês vão ver que o arroba dela vai estar mencionado aqui embaixo. Desde que eu vi ela pintando essa página, eu sabia que eu tinha que fazer parecido. Mas é claro que eu também dei alguns detalhes meus. Eu queria muito deixar essa floresta com cara de conto de fadas, mágica, tudo meio nessa pegada. E no final eu acho que eu consegui alcançar meu objetivo. Anteriormente eu já fiz o tutorial dessa grama aqui no meu perfil. Mas como já faz um tempinho que eu postei ele, eu vou fazer outro tutorial mais atualizado. Então fica aqui de olho no meu perfil que logo ele vai sair. E a historinha dessa página, que depois de ter cortado a grama, ido pro trabalho e ter feito uma viagem pra Miami, a Bibi decidiu tirar um cochilinho. Finalmente, né? Porque parece que a nossa personagem não para por um segundo. Então ela achou esse bosque e resolveu tirar uma sonequinha debaixo da árvore junto com a Mel. Como vocês podem ver, os elementos principais dessa página foram o gramado e o tronco das árvores. Na hora de fazer o tronco das árvores, eu fiz mais pra uma pegada realista. Se vocês quiserem
quiserem um tutorial mais detalhado de como fazer esse efeito nos troncos das árvores, comentem aqui embaixo que futuramente eu vou postar um vídeo só sobre isso, ensinando passo a passo devagarzinho. As coisas que eu mais gostei de colorir nessa página foram as flores e essa árvore linda de cerejeira. No vídeo eu deixei o passo a passo inteiro dessa flor. Caso o passo a passo tenha ficado muito rápido pra vocês, podem comentar aqui embaixo que eu posso fazer um tutorial à parte sobre como eu fiz as flores. Igual o desenho anterior, esse eu terminei em live. E caso você queira ver eu terminando algum desenho em live, é só ficar atento aqui no meu perfil que vez ou outra eu abro uma live. Os últimos detalhes foram esses pontilhados brancos na grama. E essas florzinhas que eu fiz com caneta acrílica branca, roxa, rosa e azul. Além dos brilhinhos nas árvores. E foi esse o resultado final do nosso desenho. Esse é o melhor desenho que eu já colori até hoje. Nem eu acredito que eu consegui criar algo tão... Oi! Vem colorir o desenho mais demorado e detalhado que eu já fiz comigo? E a página de hoje é cumprindo tarefas. E dá pra ver que foi uma página bem colorida, né? Eu comecei desenhando todos os rótulos das embalagens com a minha lapiseira. E pra deixar ainda mais detalhado, eu resolvi fazer vários freezers no fundo. E fiz mais produtos na prateleira deles. Pois eu fui pro piso, que pra mim ficou muito proporcional. E bom, depois de dormir um monte na floresta, a nossa personagem Bibi tava com muita fome. Então ela resolveu dar uma passadinha no mercado. E chegando lá, ela encontrou suas duas amigas, a Lara e a Jenny. Ao todo, eu levei 5 dias pra terminar de colorir essa página, justamente porque eu quis recriar embalagens que existem na vida real. E uma pausa pra essa roupinha toda roxa da nossa cachorrinha Millie. No começo eu não gostei muito, mas no final eu achei que ficou muito bonitinho e combinou super com ela. E fiquem ligados aqui no meu perfil, porque vai sair tutorial dela e da Lara. Depois de terminar de fazer todas as personagens, eu resolvi pintar as prateleiras. A princípio, eu queria fazer elas cinzas de metal, mas como eu já ia fazer os freezers e o chão era cinza, eu resolvi fazer as prateleiras de madeira. E falando nos freezers, foi um detalhe que eu achei que ficou muito bonitinho na página, apesar de ter dado um pouquinho de trabalho. E eu quase esqueci de fazer as etiquetas amarelas com os preços. Nessa página eu coloquei diversos alimentos que eu gosto, como pão Visconde, Nutella, bolacha de Oreo, Balduco, Nescau, cereal de Kit Kat, até aquele molho de tomate elefante eu reproduzi, gente. Por serem vários elementos coloridos, eu fiquei com muito medo da página ficar feia, justamente por ter esse tanto de cor e de produto. Mas no final ficou super legal e se tornou uma das minhas páginas preferidas. E foi esse o desenho de hoje. Valeu super a pena a demora e todo o esforço que eu coloquei nessa página. Mas e vocês, gostaram? Comentem aqui. Beijo! Eu acho que a nossa página mais bonita hoje acabou de ganhar uma concorrente. E ó, mais uma vez a gente foi para uma página de ambiente externo. E a novidade dessa vez é que eu tô pintando pôr do sol pela primeira vez, né? Porque na página lá do bosque, eu não tinha o sol aparente, né? Só iluminando. Mas eu confesso que eu gostei muito de como ficou esse céu. Eu fiquei muito, muito contente na hora que eu terminei. No restante do desenho, eu decidi usar as mesmas técnicas que eu usei lá, né, no famoso Sonhando Acordado, que é o vídeo que mais teve visualização aqui no perfil. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que tá vendo os vídeos, que tá me seguindo, eu tô muito feliz. Bom, e como vocês podem ver por aí, nessa grama eu também usei vários tons de verde, né? Só que dessa vez eu usei um amarelo um pouco mais forte para remeter a essa iluminação do sol. E também depois fui fazendo as florzinhas. Dessa vez eu optei por flores vermelhas e laranjas para ficar dentro da mesma paleta de cores ali. Eu achei que ficou bem bonito de verdade. Fiz até o miolinho das flores ali com amarelo. E por último eu fui para os personagens, que inclusive eu tenho certeza que em algum momento do livro eu vou pintar um como devia ser o outro, eu vou confundir tudo, mas acho que até agora tá tudo certo. Eu acho que esse terceiro personagem não tinha aparecido até agora, né? Então eu fiz aí um modelinho de cachorro novo. Acho que é um cachorro também, né? E eu acho que ficou legal porque ficou na mesma paleta de cores. E depois eu já vim finalizando com as toalhas, né, que eles estão ali fazendo yoga em cima. Fiz a sombra projetada nelas e o resultado do desenho ficou assim. O que vocês acharam? Talvez tá